Na entrevista de hoje, converso com o autor do livro Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. Aqui no estúdio, converso com o jornalista Rubens Valente. A entrevista começa agora. Rubens, qual que foi o ponto de partida para essa obra? Obrigado, viu, pelo convite aí, pela entrevista. Eu que agradeço. Falar de um assunto tão importante, né, às vezes esquecido. Né? Em 1982, eu me mudei para o Mato Grosso do Sul com a minha família. Eu tinha 12 anos, né? Eu morava no Paraná e não conhecia índios até então. Né? Na região que a gente vivia no Paraná não havia mais índios. E em Dourados nós conhecemos os primeiros índios, né? Os índios Guaranis Kaiowás, que vivem até hoje muito perto da cidade. E a partir de então aquilo me surpreendeu muito, aquele modo de vida do índio, né? Muito diferente do que a gente estava acostumado. E depois, com o tempo, em 89, eu virei repórter e aluno aqui da UFMS, aluno de jornalismo. Né? E a partir daí eu pude conhecer as aldeias, viajando como repórter, né? As aldeias Guaranis, Terenas, Caduel, a região Ofaia-Chavante, né? E depois, em 95, eu morei em Cuiabá, que também a questão indígena lá é muito presente, né? Então eu conheci o povo Panará, o Xingu, os Nambiquara. Então, onde eu ia, as pessoas contavam histórias sobre a ditadura, os índios contavam. E também missionários, indigenistas, antropólogos. Né? É uma situação que aconteceu na sua vida e te chamou a atenção pela convivência e também te proporcionou oportunidade por conta da profissão. Isso, exatamente. E nessas viagens havia muita história sobre o período militar. Eu me lembro que em 1991, 92, um cacique Ofaé Chavante, que mora em Três Lagoas, né, perto de Três Lagoas, ele me disse que o grupo dele havia morado no Pantanal. E na época eu perguntei como era possível isso, ele explicou que os militares é que tinham transferido os índios para o Pantanal. Aquilo me chamou muita atenção, eu percebi que tinha uma história para ser contada, né? Como é que o governo transferia esses grupos assim. E a partir daí fui coletando documentos, livros, né? Contatos com índios, com antropólogos, com tudo, e preparando um livro. A partir de 2008, o governo federal pela primeira vez, abriu os arquivos da ditadura na área indigenista, no campo indigenista. Em 2012, essa abertura aumentou com a Lei de Acesso à Informação. Então, agora a gente pode consultar por nomes de pessoas, até então era só por temas. Né? Agora, o banco de dados está maior, proporciona maior investigação. Exato, são documentos produzidos pelo antigo SNI, que se chamava Serviço Nacional de Informações e que tinha unidades do SNI nos órgãos indigenistas, tanto no extinto Ministério do Interior, quanto na FUNAI e também no SPI. Então essas pessoas produziam informação sobre índios, sobre as etnias, e pela primeira vez a gente pôde olhar essa documentação com mais calma. Né? E também a documentação do Estado-Maior das Forças Armadas, que também liberou em 2012 para o Arquivo Nacional. Então essa coleção de documentos, que tem o nome de Acervo da Ditadura, se localiza no Arquivo Nacional em Brasília. E, além disso, voltei a pesquisar a própria FUNAI, próprio arquivo central da FUNAI, tanto na área de proteção territorial, quanto no arquivo geral. Então, foram 14 arquivos ao todo que eu pesquisei. Ao longo do seu exercício da profissão. Mas, para esse projeto, para o livro, você teve que se afastar. Você é repórter da Folha de São Paulo em Brasília e teve que se dedicar. Em 2012, a editora Companhia das Letras me procurou por meio da curadora da coleção, que se chama Heloísa Starling, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Eles me procuraram para saber se era verdade que eu trabalhava com esse tema, com essa pesquisa. E ao saber que era verdade, então, coincidentemente, eles queriam um livro sobre o tema indígena na ditadura e que eu já estava trabalhando, o tema que eu estava trabalhando. Foi assim que o livro surgiu. É dentro de uma coleção chamada Arquivos da Repressão no Brasil. Quantas páginas aqui? São cerca de 490 páginas. Relatos de líderes indígenas, famílias, missionários, também servidores do governo. Ao todo eu ouvi 80 pessoas, né, entre servidores, sertanistas, indígenas, missionários do CIMI, né,
E também, viajou bastante, né, Rubens? Isso, a gente também fez conheceu 10 estados ali, percorreu 10 estados para localizar índios e arquivos também, né? Isso durou um ano que eu fiquei afastado do emprego para dedicação exclusiva ao livro. Né? E são relatos que contam tragédia, né? Matança, é isso? O que motivou toda essa situação, Rubens? A pesquisa aborda 2 grupos grandes indígenas, vamos dizer assim, se pudesse dividir 2 grupos. Os aldeados, que são os índios que já foram contactados décadas atrás, até séculos atrás. Esses são os índios chamados aldeados, que estão mais próximos das cidades, que conhecem o português, né? É o caso muito presente no Mato Grosso do Sul. E você tinha uma outra população que na época era chamada de hostil, arredia, né? Que, de forma até pejorativa, que hoje nós conhecemos como índios isolados, índios não contactados. Esses grupos hoje são 50 grupos que não querem contato com a dita civilização, certo? Naquela época havia grupos também que não queriam esse contato. Então, nesse momento, o Exército, as Forças Armadas, desencadeou uma operação de ocupação da Amazônia, que eles chegaram a chamar de Operação Amazônia, que é dentro de um plano chamado Plano de Integração Nacional, o PIN, que a ideia geral era integrar a Amazônia ao resto do país, certo? E essas obras eram estradas, rodovias, hidrelétricas, núcleos de colonização, de colonos, de trabalhadores rurais, que eram levados principalmente para o norte do Mato Grosso. Né? E no momento que essas obras não chegavam lá nesses locais, nesses lugares, se instalado então essa guerra, é isso? Não, o que acontecia. Para realizar a obra, o governo tinha que tirar o índio da região, ou evitar que o índio atacasse as obras. Porque muitos índios reagiram às obras, reagiram até de forma violenta, como os Waimiri Aturari, que mataram 16 pessoas do Estado militar, expedições que chegavam até eles, e 3 operários da obra, os Waimiri Aturari em Roraima. Então os índios reagiram ou de forma pacífica ou de forma violenta, esses grupos. Então na ponta do sistema iam os servidores da Fundação Nacional do Índio, antigo SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Esses servidores eram os chamados sertanistas, né? E que iam de encontro ao índio ao mesmo tempo que a obra estava chegando, certo? A obra já estava sendo realizada e eles tinham que contactar esses índios e, se possível, retirá-los do caminho, pacificá-los, entre aspas, que na verdade os índios até hoje dizem que quem precisava ser pacificado era o branco, né, e não eles. Mas a ideia era pacificar a região para que a obra passasse. Então, nesse momento, começa a haver uma alta mortandade. Um conflito. As mortes ocorreram muitas vezes por deficiências de medicina, má qualidade do atendimento aos índios, deficiência de transporte. Muitos índios foram contaminados por agentes do governo que levavam a doença a esses índios. Eram organismos que não estavam preparados para a doença. No organismo de um índio não contactado, uma doença como uma gripe, ela evolui para uma pneumonia em 48 horas. Vários sertanistas disseram que em 48 horas uma aldeia pode morrer, dependendo do estágio do contato. Não tinha essa assistência médica, né? Havia muito pouca. Então os documentos que eu relato, os testemunhos mostram que não havia preparação. As coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Então temos casos de até 100 mortos, porque o regime militar resolve contactar essa tribo, a chamada Tapaiuna, e leva um jornalista gripado na expedição. E ao invés de retirar esse jornalista, ele acaba ficando no local. Não é culpa do jornalista o que aconteceu, não considero culpa dele. Ele acaba ficando na região, ele chega a escrever isso, dizendo que ele poderia dizimar aquela etnia, e é o que acontece. Em torno a estimativa é que teria morrido mais de 50% da etnia. Por conta desse problema, de uma contaminação que foi levada para a região. Isso se repetiu entre os Assurini do Xingu, se repetiu nos Cararaú da região de Porto de Mós, no Pará, se repetiu entre os índios Panará, chamados índios gigantes na época, né, que não eram gigantes, depois se provou que era uma coisa sensacionalista, que diziam que eles tinham 2 metros de altura e não só apenas um que era muito alto. Então vários grupos paracanãs. Há um grupo chamado Araueté, que é levado a uma caminhada na mata. 43 morrem nessa caminhada, porque não havia comida. A FUNAI orienta uma caminhada errada. Ao final de todo o episódio, 60 morreram.
que era em torno de 36% da etnia inteira. Então, são esses casos que eu conto, eu mostro. Tem algum episódio aqui de Mato Grosso do Sul, Rubens? Sim, então o Mato Grosso do Sul ele se insere naquela, digamos, segunda população, a já contactada, né? Então, que também era obrigação do Estado brasileiro de prestar atendimento a esse índio, né? Por meio dos seus postos indígenas que na época existiam, hoje não existem mais. Mas em cada aldeia indígena, em cada área indígena, havia um posto indígena do governo militar. Então, no Mato Grosso do Sul, houve dois cenários assim, ficaram muito claros aqui na pesquisa. O primeiro é a transferência de grupos. Eu consegui documentos que mostram, além dos depoimentos, né, que mostram como grupos inteiros eram transferidos quilômetros para o Pantanal, para a região dos índios Caduel, simplesmente porque esses índios representavam um problema naquela região, ou porque estavam passando fome, então o fazendeiro usava isso como argumento para retirá-los de lá. Né? Temos um documento da Companhia Mate Laranjeira congratulando o governo pela retirada de 120 índios Kaiowá para o Pantanal. O resultado disso é que esses índios acabaram morrendo tanto lá quanto na caminhada de volta, porque eles não cederam a essa transferência e queriam voltar ao seu local de origem. Rubens, a gente vai para um rápido intervalo. A entrevista volta já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. No programa de hoje, converso com o jornalista Rubens Valente, autor do livro Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. Rubens, você estava falando de uma situação em Mato Grosso do Sul, mas outros relatos também? O Mato Grosso do Sul também foi marcado por uma efervescência política nas aldeias. Então, ao mesmo tempo que havia uma repressão, havia um controle dos índios, também havia uma resistência, principalmente na figura do líder Marçal de Souza. Então, o meu livro relata, até trouxe alguns documentos inéditos, mostrando como o regime via o Marçal de Souza um alvo político da ditadura, mostrando que ele estava conscientizando os índios guaranis do Mato Grosso do Sul, estava percorrendo as aldeias com vistas a pedir mais terras e derrubada dos capitães, que eram os líderes indígenas indicados pelo regime militar, pelo governo central na época. E nesse sentido, o Marçal começou a se articular, a conversar com os índios e dizer que era a hora de colocar a voz para fora. Ele procurava jornais, rádios, ele procurava fazer denúncias contra o governo. E nesse momento ele se torna um alvo, ele começa a ser transferido também de aldeias, é transferido 3 ou 4 vezes. Em algum momento ele é espancado pelos próprios índios ligados ao governo e começa a ser procurado pela ala da esquerda, a ala da Igreja Católica mais à esquerda, que havia entendido que o índio era uma prioridade para a pastoral, né? A nova pastoral, que era o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que havia sido criado em 73. Então eles têm muito contato com o Marçal, e o Marçal começa a organizar as chamadas Assembleias Indígenas, que até então não existiam no Brasil, né? Tanto aqui no Mato Grosso do Sul como na Amazônia e outros lugares, a igreja e os índios locais começaram a organizar esses grandes debates indígenas. Isso preocupou muito o regime militar, né? Há vários relatórios mostrando perseguição aos missionários, perseguição aos índios, aos líderes, etc. E o Marçal se sobressai nisso. Uma voz ativa, né? Sim, a ponto de 1980, então, ele ajuda a criar a UNE, que foi a primeira organização indígena do país, organização, digamos, tocada por indígenas, presidida por indígenas, embora apoiada pelos padres, né? Esse encontro é realizado aqui em Campo Grande, no Teatro Glauci Rocha, com a presença do Mário Juruna. Então, o Marçal ele começa a elevar sua voz, ele é o índio escolhido
para falar ao Papa na visita do Papa em 1980 ao Brasil. Ele faz um discurso ao lado do Papa lá em Manaus, né? E ele começa a ganhar uma projeção, a ponto do Darcy Ribeiro, antropólogo, ter chamado ele de o mais ilustre sul-mato-grossense da história. Nesse momento ele é assassinado, em 1983, na aldeia campestre Antônio João, porque ele estava reivindicando uma terra chamada Piraquá. Também isso ocorreu no final da ditadura em 83. Ou seja, a reivindicação dele terminou na morte. Foi isso, né? Era uma morte anunciada. Eu peguei alguns documentos, eu mostro no livro como o próprio governo sabia que ele estava sendo ameaçado de morte, sabia que ele poderia morrer a qualquer momento e nenhuma atitude foi tomada para preservar. Proteção, né? Não houve proteção adequada. E depois da morte dele também houve uma série de fatos estranhos no decorrer do inquérito, em que o regime militar troca o delegado do caso, que chamava-se Armando Coelho, e que depois de tantos anos ele me dá um depoimento, o Armando Coelho para o livro, o delegado, explicando que chegou em casa num determinado dia, havia uma viatura da Polícia Federal na casa dele, informando a ele que ele deveria sair do caso, deixar o Mato Grosso do Sul. Foi convidada a se retirar Convidada do a caso. se retirar, exato. É um fato que também o livro retrata, né? O caso acabou impune, como nós sabemos. Houve 2 julgamentos e os 2 julgamentos optaram pela absolvição do acusado de ser o mandante do crime. Uma curiosidade, como foram esses encontros com essas fontes, né? Porque realmente você exerceu ali jornalismo investigativo, em busca de relatos, testemunho, né? de pessoas que vivenciaram toda aquela situação. Como que foi o encontro, tanto de servidores, missionários, lideranças indígenas? O que eu percebi, principalmente do ponto de vista dos sertanistas, né? Foi quase um desabafo que ocorreu, né? Vários deles falavam dos erros que o governo havia cometido, porque é importante ver que na ponta... Passaram a limpo aquele peso de ter vivido aquela situação, Rubens? Um deles chega a dizer isso, né, claramente, né, que se sentia cúmplice, corresponsável pelas mortes. Então, o que eu conto no livro é que lá na ponta havia pessoas verdadeiramente amigas dos índios, pessoas de boa fé, como esses servidores. Havia pessoas que procuravam atenuar o dano da obra. Ao mesmo tempo que ele era obrigado a contactar o índio, ele também procurava agir em prol do índio. E era uma situação contraditória, né? É uma situação ambígua, que ao mesmo tempo que ele leva a boa nova de uma obra, de que aquilo vai expandir a região, ao mesmo tempo ele está levando a morte, na forma de bactérias, vírus, etc., né? Às vezes até no confronto armado também, como eu relato em alguns casos. O que você acha que mudou de lá para cá? Realmente, depois de 1985, o governo federal mudou o sistema de contato com as tribos chamadas isoladas. E muito em decorrência dessa experiência do passado, das mortes. Então eu relato no livro uma reunião que há em 1985, assim que acaba a ditadura, os sertanistas se reúnem na FUNAI e lavam a roupa suja, vamos dizer. Basicamente eles fazem um balanço dos erros todos e decidem que a partir de então vamos mudar a estratégia de contato. E mudou. Então hoje uma tribo isolada, ela continua isolada a menos que ela se manifeste ou a menos que ela esteja correndo grave risco de vida. Então aí o Estado brasileiro vai ao encontro dela. Enquanto isso não ocorre, o Estado brasileiro não deve ir ao encontro dela. Isso é uma coisa, hoje, uma prática do indigenismo que é muito boa, que é positiva, né? E depois, tudo isso que ocorreu, toda a reação dos índios e dos indigenistas vai desaguar na Constituição de 88, que pela primeira vez estabelece prazo para a demarcação de terras indígenas, prazo de 5 anos que nunca foi cumprido, estamos até hoje sem cumprir, mas pelo menos estabeleceu uma série de diretrizes, né, para melhorar a vida do índio. E isso foi uma conquista da sociedade civil naquele momento da transição. Porém, né, as coisas vão mudando e hoje realmente há um novo tipo de violência, que eu chamo de jurídico-legislativa, que é uma violência que é a mudança de leis, regramentos e portarias, também associada a novos entendimentos jurídicos, alguns dos quais para mim até inconstitucionais e ilegais, por exemplo, aquele que trata do marco temporal,
que tentando resumir o que é, né? Uma turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que áreas indígenas só podem ser demarcadas se, em 1988, esses índios estavam no local ou estavam brigando pelo local. Ou seja, para mim é uma decisão ilegal, porque ela não tem nenhum amparo na Constituição, não há nenhum parágrafo, nenhum momento que isso está escrito. É um entendimento jurídico que está sendo construído, que está sendo aplicado. No Mato Grosso do Sul, 2 áreas já prestes a serem demarcadas, não foram demarcadas porque o Supremo passou a entender isso. Isso para mim é uma violência jurídica, porque leva os índios à clandestinidade, quase à ilegalidade da luta pela terra. Exatamente. Agora, é importante porque você está no momento de lançamento do livro e por onde você está percorrendo para lançar e falar do livro, acontecem debates. É importante também, né? E que mensagem você quer deixar a partir dessa obra? Eu acho que é importante, principalmente nesse momento, que há uma onda conservadora de direita e de extrema direita no mundo, né? É muito importante, eu acho que voltar à ditadura sempre, e revisitar, entender o que aconteceu. Reforçar o que aconteceu, né? Porque as pessoas acabam esquecendo, um país de memória fraca. Daqui a pouco as pessoas, eu já ouvi assim, né, na rua, entre pessoas, não havia corrupção naquela época, né? E eu mostro no livro a grande corrupção na área. Vendas de chamadas certidões negativas, havia um balcão de negócios dentro do governo militar, que por meio daquele documento a pessoa podia obter um empréstimo bancário, por exemplo. Corrupção. Inúmeros casos de corrupção, né? Existem investigações internas do governo militar mostrando a corrupção dos servidores, inclusive assédio sexual a indígenas, também relatado no livro. Isso tudo era abafado, era escondido, mas não que não existisse, né? E ao mesmo tempo, várias decisões que o governo tomava eram decisões secretas, eram decisões que a população não havia debatido, porque era um governo autoritário. E é muito curioso, depois eu fiz uma cronologia, né? A partir de 79, quando há abertura política no regime militar, as mortes acabam caindo, o número, drasticamente. Nós tínhamos casos de 100 mortes, até 240 mortes, 160 mortes, nos anos 60 e 70. Quando chega a abertura, os casos são de 4, de 8, então continuam ocorrendo, mas são bem menores. Então é curioso. Quando a população começa a tomar conhecimento e a informação começa a circular, o governo recua nessa política. Então é importante lembrar o que é um Estado autoritário, né? E é essa mensagem, então. Relembrar e relatos importantes do que aconteceu, né, Rubens? Eu espero colaborar, né, para a discussão do tema. É só uma colaboração. Certamente o tema vai voltar a ser debatido, né? E vai ser ampliado. Eu acho que das 300 etnias do Brasil, todas têm uma história para contar sobre a ditadura. Nem todas estão aí, né? Não caberia, ficaria um livro imenso. Né? Você tem um projeto pela frente? Não, seria uma pesquisa de 1985 até os dias atuais, né? Então o tema é infinito, o tema ele mereceria uma nova investigação mais aprofundada do próprio Estado brasileiro. Isso está preconizado na Comissão Nacional da Verdade, que estipulou uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, disse que era necessário, porque o tema era tão grande que eles não tinham dado conta do tema, e até hoje não foi instalada a Comissão Indígena da Verdade. Como também outro ponto que a comissão pediu, que foi o pedido de desculpas do Estado brasileiro, jamais foi feito, 3 anos depois da comissão. Nada acontece. Nada aconteceu. Pelo contrário, temos retrocessos nesse campo, né? Rubens, obrigada pela entrevista aqui na TVU, na UFMS. Você que é ex-aluno aqui, né, da UFMS, fez jornalismo aqui. Isso, fui aluno da primeira turma de jornalismo em 1989, quando abriu. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço aí a atenção e obrigado pela atenção ao tema do indigenismo, né? A gente agradece. O Entrevista fica por aqui. Eu conversei com o jornalista Rubens Valente, autor do livro Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura. O Entrevista fica por aqui.